Abra por gentileza no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos começar a partir do verso 1. Hebreus 11. Glória a Deus. Clareia um pouquinho essa câmara principal, tá bom, filho? Por favor. Quem achou, diga amém. Ok, vamos ouvir então. Pastor, por favor, me ajuda aqui na leitura. Primeiro versículo até o versículo 6. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. A fé é, verso 1, o que é que diz? A fé é o firme fundamento. Ok, baixa um pouquinho o meu microfone. Obrigado. Aleluia. Então a fé é o firme fundamento das coisas Que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. se vê. Então, como é que nós acessamos o mundo espiritual? O mundo espiritual é o mundo invisível aos olhos físicos. Através da fé você pode acessar. Amém? Pela fé, verso 3, lê novamente o verso 3, pastor. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, Foram criados. de sorte que aquilo que se vê foi feito do que não é aparente. Quem quer coisas visíveis tem que aprender a trabalhar com as coisas invisíveis. Amém. Amém? Porque o que é visível hoje foi criado do que é invisível. Amém. Amém? E o verso 6? Ora, Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. amém. Vamos ler também Romanos capítulo 10. A partir do verso 7. Romanos 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pode ler, pastor, por favor? Diz assim a palavra de Deus. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz:
todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 17, por favor. 17. Sim. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fala comigo, Senhor, fala ao meu coração. Senhor, fala ao meu coração. Uma palavra transformadora. Uma palavra transformadora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim, Satanás vai ficar calado em nome de Jesus. Satanás vai ficar calado em nome Declaramos de Jesus. céus abertos. Declaramos céus abertos. Declaramos a glória de Deus. Declaramos a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar por um minuto, alguns minutos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Bom, hoje eu queria falar sobre o maior segredo da fé. Repita comigo assim, o maior segredo da fé. O maior segredo da fé. Mais uma vez. O maior segredo da fé. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma visão. E nessa visão, eu via uma folha, mais ou menos como essa, assim. Vi na visão. E tinha um estudo completo. Tinha um título, subtítulo, e tinha o conteúdo, introdução, conteúdo completo e a conclusão. Era um estudo muito grande. E eu tentei olhar para aquele estudo, porque eu estava vendo a visão. Tentei observar tudo o que eu via naquilo, mas eu não conseguia ler o que estava lá escrito. Tentei de todas as formas, não consegui, apenas consegui ver o título. Só consegui ver o título. E no título estava escrito assim, fé. Amém. E era um estudo completo. E eu perguntei ao Espírito Santo, por que eu não consegui ler todo aquele conteúdo? O Senhor disse assim, nos próximos anos, eu vou te ensinar o que é fé, de uma maneira que você não sabe, não conheceu. De uma forma sobrenatural. Porque o teu chamado é como profeta da fé. Amém. Então, Deus começou a desenrolar todo esse conhecimento acerca da fé. E eu me lembro também da visão que eu conto sempre. Eu gosto de contar aquilo que Deus me ativou para me revelar o meu chamado. Você que nos acompanha já sabe, mas eu vou falar novamente. Em 2013, o Espírito de Deus me transportou para uma experiência sobrenatural. Eu não vou dizer que é visão apenas, mas era uma experiência no mundo espiritual. Por que é uma experiência no mundo espiritual? Há coisas que você vê na visão como se fosse uma tela, uma TV, você está a assistir. Mas há experiências que você está dentro da visão, é diferente. Aquilo que Deus te mostra e você observa, mas há aquilo que você está a viver nessa experiência. Naquele caso, a minha experiência fui transportado para aquela dimensão. Eu conseguia sentir, cheirar, tocar, sentir emoções, observar, interagir com as coisas. Então eu estava numa experiência espiritual. E Deus me transportou para o dia da criação, que era um lugar todo escuro, não havia luz, não havia nenhum ser vivo, apenas uma parede que dividia duas águas, uma que cobria a face do abismo e a outra que cobria a face da terra. Eu estava por cima do muro que fazia a divisão entre essas duas águas. Então, eu de repente comecei a dizer assim, a minha voz começou a ecoar conforme aqui, porque o lugar é bem grande, né? Começou a ecoar em todo lugar quando eu dizia, em nome de Jesus, apareça a porção seca. Logo eu me lembrei de Gênesis capítulo 1, que Deus começou a criar todas as coisas. Ele disse, apareça a porção seca. E comecei a questionar a mim mesmo, por que eu estava a dizer algo que Deus é que disse?
quanto mais eu repetia aquilo, mais o medo se afastava de mim e a fé entrava no meu coração. E chegou um ponto que eu perdi totalmente o medo e saltei para cima das águas que cobriam a face da terra. E ao mesmo tempo elas sumiram, desapareceram. Então eu fiquei extasiado a olhar muito fixamente, procurando alguém que estivesse lá, e não tinha ninguém. Olhei, de repente alguém me toca no ombro do lado direito, e eu olhei para ver quem era aquela pessoa, mas não vi ninguém. Somente a uns 30 metros, 30, 50 metros, tinha um trono bem grande, gigante, e estava lá um ser que era transparente e majestoso. E aquele ser olhou para mim. Quando eu olhei para ele, eu caí por terra, não consegui fixar os meus olhos nele. Caí por terra de barriga para baixo, como morto. No chão tinha uma moeda diante dos meus olhos. Estava gravado o rosto de Jesus. Estava escrito assim: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Então eu despertei daquela experiência sobrenatural, até que um dia o Espírito de Deus me revelou que aquela experiência tinha a ver com o meu chamado, que Deus tinha me chamado como profeta da fé. E como profeta da fé, eu ia acessar o poder da criação. Como profeta da fé, eu ia ter acesso ao mesmo poder que criou todas as coisas, conforme está escrito lá em Efésios, capítulo 1, verso 17. E Paulo ora para os Efésios e diz assim: me coloco debaixo de joelho diante de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele vos conceda o espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dEle. E diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E depois diz assim: a suprema grandeza do seu poder que manifesta naqueles que creem. Suprema grandeza do seu poder que manifesta naqueles que creem. Então, ao mesmo tempo, Deus me levou para esses versículos, e a Bíblia aqui está a dizer que nós vamos ter acesso à suprema grandeza do poder de Deus. É o mesmo poder que diz que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que criou todas as coisas e que colocou Jesus acima de todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas como também no vindouro. O que é que significa isso? Que quando nós acessamos esse tipo de fé sobrenatural que Deus está nos a ensinar, nós vamos ter acesso ao mesmo poder da criação. Nós vamos ter acesso ao mesmo poder de ressurreição. Nós vamos ter acesso ao mesmo poder que esmagou a cabeça da serpente na cruz. Amém. Pensei que você ia bater palmas. Glória a Deus. Então o Senhor me deu muita revelação acerca da fé. E Ele disse para mim, disse assim: olha, você é profeta da fé. Eu disse: espera aí, Deus, eu nunca vi isso, nunca ouvi isso. Nunca ouvi que exista alguém que é profeta da fé. De onde é que isso está a sair? O Senhor disse assim: todos esses dons que você tem desejo de operar, que você anseia, que você sempre foi apaixonado pelo sobrenatural de Deus. Tem alguém aqui que é apaixonado por Deus? Amém. Que quer ver a glória de Deus, quer ser usado por Deus? Amém. Então eu sempre fui desejoso, apaixonado pelo sobrenatural de Deus. Deus me disse assim: esse desejo que você tem fui eu que coloquei em ti. Mas eu quero dizer para você que todos esses dons que você anseia, eu já te criei com eles antes mesmo de você nascer no ventre da tua mãe. E Deus me disse assim: eu apenas desativei para que você aprenda a ativar e ensine a minha igreja acerca disso. Amém. Então estou a ensinar para você. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então quero falar para você o maior segredo da fé. Se você pegar isso, vai revolucionar a tua vida espiritual, meu amado irmão. A Bíblia diz algo interessante. Diz assim: esta é a confiança que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Agora, eu quero dizer para você que não é pedir algo que é de acordo apenas à
palavra de Deus. Não é isso que está a dizer ali. Não é só pedir algo que é correto. Não é só pedir algo que você sabe que é dos princípios de Deus. Não é só isso que está a dizer. Porque você pode se lançar por cima das águas, e só porque está escrito que Pedro andou por cima das águas, e que você vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez, então você vai e se lança sobre as águas. Você vai morrer. Só porque está escrito que se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, você pega um veneno e toma, vai morrer. Então, sabemos que é vontade de Deus nos livrar do envenenamento. Sabemos que é vontade de Deus andar por cima das águas. Mas não é por você saber essa vontade de Deus que você vai vivê-la automaticamente. Amém. Então, quando a Bíblia está a dizer que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, o que ela quer dizer? Não é só segundo o que está escrito, não é suficiente. Não é só saber o que está escrito, é mais do que isso. É saber o que está escrito, é pedir de acordo com a palavra de Deus, mas tem algo mais. Posso falar? Amém. Assim não vou falar. Fala, pai, pode falar. Acho que vou encerrar a mensagem aqui. A tua expectativa sempre traz a manifestação de Deus. Glória a Deus. Aprenda a mostrar a tua expectativa ao Senhor Jesus. Yes. Amém ou não amém? Amém. Então, qual é o maior segredo da fé? Pergunta para o seu irmão, qual é o maior segredo da fé? 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 Gostaria de viver o sobrenatural de Deus? Gostaria de viver sobrenatural. Gostaria de ressuscitar os mortos? Amém. Gostaria de curar os enfermos? Amém. Gostaria de expulsar demônios? Amém. Gostaria de viver milagres extraordinários na tua vida? Amém. O segredo para isso é a fé. Mas como nós podemos ativar esse tipo de fé? Porque se eu perguntar para cada um que está aqui, todo mundo vai dizer que tem fé. Mas se eu perguntar aonde é que estão os sinais dessa fé, me diz se você já curou alguém, me diz se você já libertou alguém, me diz se você já viveu o sobrenatural. Vão dizer assim, não, nunca. Então existem sinais da fé que você precisa viver. E eu vou te dar esse segredo agora, muito forte. Esse segredo que eu vou passar para ti, ele automaticamente ativa um dos dons que eu amo muito, que é o dom de operação de maravilhas, o dom de milagres. Esse segredo ativa, porque o próprio dom de operação de maravilhas, ele trabalha em conjunção com outros dons. Ele trabalha em sintonia, numa orquestra sinfônica de dons. É preciso primeiro tocar o sax, depois tocar a flauta, depois tocar o piano, depois tocar, até você conseguir ter a harmonia completa do dom de operação de maravilhas. Mas o que eu estou a falar não são instrumentos musicais. Eu estou a dar um exemplo, que é necessário primeiro você ativar outros dons para que esse dom seja ativado. E se você não ativar esse segredo que eu estou a te dar aqui hoje, então você nunca vai ativar o dom de operação de maravilhas na tua vida. Amém. Mas esse dom é tão caro, custou-me tanto, eu não vou te dar. Será que alguém mesmo quer ouvir? Amém. Pastor, isso é tão precioso que eu estou aqui a enrolar, a pensar, a combater comigo mesmo. Dou ou não dou? Dá, pai, pode dar, pai. Não, tem gente a dormir, não vou dar. Você que está vivo diz glória a Deus. Você que quer ouvir diz glória a Deus. Aleluia! Nós lemos alguns exemplos na Bíblia Sagrada, não é verdade? E quais foram os exemplos dos heróis da fé? Nós temos Enoque,
foi transladado através da fé. Imagina só, você está aqui na Amadora, de repente você dá um passo, está no Porto. Ou tu entras numa casa de banho, estás a sair no Brasil ou em Angola. Meu Deus. É esse tipo de milagre que Enoque viveu. Está entendendo? Elias também viveu esse tipo de milagre. Filipe também viveu esse tipo de milagre. Era teletransportado de uma região para outra região. Mas a Bíblia está a dizer assim: esses são os heróis da fé. São esses que viveram o segredo da fé. Imagina o que é correr mais rápido que um carro. Você está na estrada, o carro dá 100 km a hora, você está a ir em 200 km. Meu Deus. É sobrenatural. Nós vimos Filipe viveu esse tipo de milagre. É daí onde foram inspirar-se no Flash de Hollywood, desse cinema. Já viu o filme do Flash? Oh, nunca viu. Ainda bem que você é muito santo, nunca viu o filme. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eles se inspiraram nos heróis da fé. Através da fé, o próprio Sansão tinha uma força sobre-humana, uma força sobrenatural. Nós temos muitos milagres extraordinários através da fé, mas você pode acessar o segredo. Que segredo é que eles conheciam? Que segredo é esse? Um segredo que você sai daqui, só chegar ali fora, de repente, alguém chega e diz assim: estou à tua procura há muito tempo. Eu preciso falar contigo, temos que assinar um contrato, porque eu estou à procura para você gerenciar essa grande empresa que eu pensei em ti já há muito tempo, mas não te encontrava. Meu Deus. Através da fé você pode acessar isso. Pastor, por exemplo, tem pessoas aqui que o marido delas já nasceu, mas elas estão cegos, tipo o anticristo. O anticristo já está vivo, hein? Mas ninguém sabe quem é ele. Mas ele já anda aí, só que ninguém sabe. Então tem mulheres que estão a orar: Senhor, me dá marido, me dá marido. O marido já nasceu, porque se você está viva, o teu marido também já está vivo. Amém. E ele também está em algum lugar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele te criou, também já criou teu marido. Amém. Se eu perguntar no presbítero Paulo, para ele encontrar a esposa dele, deu muitas voltas. Não é verdade? É verdade, sim, senhor. Até encontrar a esposa dele, que foi predestinada para ser mulher dele. Deu muitas voltas, muitas cambalhotas, estava cego, sofreu muito, até que chegou e encontrou ela. Mas ela já estava viva em algum lugar. Amém. Quer dizer que nesse momento, se os teus olhos se abrirem e você pegar o segredo da fé, essa cortina que cega os teus olhos podem ser removidas. E você pode viver aquilo que Deus já te deu, já é teu, já te pertence, mas você ainda não sabe onde é que está. Alô? Amém. Eu estou a falar para pessoas aqui que vão reinar em vida com Cristo. Em nome de Jesus. Estou a falar para pessoas aqui que serão levantadas e vão fazer história na sua geração. Em nome de Jesus. Estou a falar para pessoas aqui que vão ser extremamente usadas por Deus. Em nome de Nesse Jesus. último tempo. Estamos nos últimos tempos. E deixa eu dizer uma coisa para ti. Nos últimos tempos, não é para brincar de crente. Não é para brincar e cochear em dois caminhos. Você anda um pouquinho, está com Deus, outro pouquinho não está. Ora está bem, ora não está bem. Ora está animado, ora não está. Ora tem fé, ora não tem fé. Não dá para brincar. E mesmo nesses últimos tempos, meus amados irmãos, muitos não vão aguentar ficar firmes em Cristo Jesus. Não vão, porque nós seremos de tal maneira provados. Foi liberado. Eu falei isso algum tempo atrás, acho que faz um ano, alguma coisa assim, que foram liberados demônios que nunca tinham andado na terra. Demônios que nunca tinham andado na terra. Lembra-se que a Bíblia diz assim, que tem uns anjos caídos que estão presos no rio tal, que depois vão ser liberados. Lembra que a Bíblia fala assim, que foi liberado o chefe do abismo,
que saiu com gafanhotos por todo lado, com uns seres malignos. Esses estão presos. Quando eles forem liberados, o mundo vai ficar terrível. O bem vai ser chamado de mal e o mal vai ser chamado de bem. Família vai ser destruída. Eles querem destruir família agora. Já não é mais família de mulher com homem. Agora querem homem com homem, mulher com mulher. Agora estão a legalizar o aborto. Legalizar o aborto. Vai dizer que é legal, está na lei, pode abortar à vontade. Tá vendo? As coisas que irritam Deus é que a humanidade está a abraçar. Isso significa que nós estamos nos últimos tempos. E essa guerra vai escalar para a Terceira Guerra Mundial. Vai escalar para a Terceira Guerra Mundial. Então, vai se juntar aos Estados Unidos. Estados Unidos é aliado de Israel. Inglaterra também. Então vão começar a se unir. E quem é aliado dessa gente aí? Do Irão. Vão começar a se unir também. Vai o Irão, vai o Líbano, vai a Rússia, vai a China. E a Bíblia fala de um exército de 200 milhões de homens que vão. Eu estive lá naquela região do Megido, onde é o Vale de Megido, onde vai haver a última batalha. Eu estive lá, vi aquele vale bem grande, onde vão estar os 200 milhões que a Bíblia profetizou. Se nós já estamos a viver essas evidências, significa que nós não podemos mais brincar de crente. Nós temos que acessar a fé sobrenatural. Nós vamos ter uma necessidade de ter uma fé sobrenatural. Porque você vai ter necessidade de ser teletransportado. A perseguição vai ser tão grande. Alô? Amém. Não, tem pessoas que estão a tremer agora. Está a brincar, está a pensar que não vai chegar em Portugal. Na China, a Rússia disse assim: se tiver necessidade, ela invade aqui também. Se for estratégico para eles, eles invadiram a Ucrânia, né? Estão aí na guerra. Se for estratégico para eles, invadem também aqui. Então isso vai envolver todas as nações. Alô? Amém. De repente todo mundo está a comer, está casado, de repente umas bombas estão a cair na cidade. Ei! Fala, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Mas nós precisamos de viver o sobrenatural de Deus. Porque somente com o sobrenatural de Deus é que nós vamos aguentar esses últimos tempos. As pessoas, você sabe que já reparou que esse ano está difícil ser crente? Ou você não percebeu? Está difícil ser crente. Tem pessoas que a sua fé foi abalada. Tem pessoas que não, mesmo a fé não foi abalada, mas já não conseguem mais orar. Não conseguem mais ler a Bíblia. Já não tem aquela chama que tinham. Porque as coisas ainda vai piorar, meu irmão. Quem brinca de crente que está assim na corda bamba, não vai aguentar. Muitos vão cair mesmo. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Se eu começar a perguntar aqui, como é que está o teu amor por Cristo? Está frio. Não está conforme estava antes. E Jesus diz assim: porque você não é quente nem frio, mas está morno, eu estou para te vomitar da minha boca. Há uma profecia que também fala dos últimos tempos, que é Joel 2, 28. E há de ser que naqueles dias, nos últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei sinais e prodígios no céu. E há de ser que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então nós estamos nos últimos tempos. Se está a aumentar a ação satânica, precisa aumentar a ação divina. Amém. Você vai começar a perceber, nesses tempos, demônios vão começar a andar como seres humanos na rua. Nós precisamos do segredo da fé. O problema é que para você acessar esse segredo da fé, é impossível se você não tiver um relacionamento sério com Cristo. Esse segredo da fé só pode ser acessado através de uma comunhão íntima com Cristo.
Amém. Através de você comungar com Ele na sua presença. Só assim é que você vai poder acessar o segredo da fé. E esse segredo vai te manter, vai te sustentar, vai te empoderar em todas as circunstâncias, nas boas, nas más, em todo lugar. Sabe que crentes bons, crentes fiéis, crentes genuínos também passam problemas. Filhos de Deus também passam dificuldades. Amém. Mas essas dificuldades não podem derrubá-los, não podem destruí-los. Por quê? Porque eles estão conectados com a fonte. Amém. Amém. Será que eu posso falar qual é o maior segredo da fé? Pode falar, pai, pode falar. Os irmãos não estão interessados, vou cortar a mensagem. Aleluia! Amém. Porque esse tipo de mensagem as pessoas não gostam de ouvir, né? Querem mesmo ouvir. Amém. Glória a Deus. Então, Romanos, capítulo 10, verso 17, diz o quê? A fé vem por ouvir, e ouvir Pela palavra. através da palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Se é pela palavra de Deus, ou seja, se é através da palavra de Deus, não é a palavra, mas é através dela. A fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra. Ou seja, vem por ouvir, mas é um ouvir pela palavra. Se é pela palavra, através da palavra, não é a palavra, mas é através dela. Se é através dela, quem é que nós devemos ouvir? Quem é que nós devemos ouvir? Porque a Bíblia diz através da palavra. É o ouvir através da palavra. Então não é ouvir a palavra, mas é ouvir através dela. Alguém está entendendo? Amém. É por isso que a maioria das pessoas não tem fé, mesmo que lê a Bíblia. Fé genuína. Porque a fé não vem por ler a Bíblia apenas. A fé vem por ouvir através de ler a Bíblia, através de meditar na palavra. Mas ouvir quem? Se não é a palavra, é ouvir quem? Bom, ouvir o Espírito de Deus dentro da palavra. A palavra, eu costumo dizer que é a ama de Deus, é a babá que cuida de você. Amém. Para te apresentar ao teu Pai verdadeiro, que é o Espírito de Deus. A Bíblia diz assim que nós temos, o nosso Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não recebemos o Espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, está lá em Romanos, mas recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Adoção de filhos. Quem que nos adota na família de Deus? Quem? Não entendi. Não é Jesus, é o Espírito de adoção, o Espírito Santo. Então, a babá de Deus, que é a palavra que você tem na Bíblia, ela vai te apresentar ao Espírito Santo. Só que há muita gente que até hoje só tem a babá, mas nunca reconheceu o pai dele verdadeiro, porque só tem a babá e ficou preso na babá. Ou seja, naquilo que Jesus disse para os fariseus e saduceus: vocês, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, mas vocês só estão na letra. Então, por outras palavras, aqueles homens eram formados e conhecedores da letra de Deus, mas não conheciam o Espírito de Deus. Por isso não podiam atuar com Deus. Para você poder atuar com Deus, você precisa conhecer não somente a letra, mas conhecer o Espírito também. Amém. Amém. Ouvir pela palavra. Muito bem.
A fé, o maior segredo da fé. Posso falar? Amém. Falo mesmo. Fala, pai, pode falar. Posso falar mesmo? Diaconisa, posso falar? É. O maior segredo da fé é ouvir Deus. O maior segredo da fé é ouvir Deus. Sabe que para você se tornar filho de Deus, isso não vem de ti, é através da fé, mas é um dom de Deus. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Até mesmo a fé para você ser salvo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa fé Deus tem que te dar. Quer dizer, você precisa de uma revelação para ser salvo. Tem gente que vem na igreja, mas nunca foi salvo, sabia disso? Tem gente que está na igreja, mas nunca nasceu de novo. Só está aqui, está a fazer o verbo encher. Alô? Amém. É verdade o que eu estou a falar. É por isso que naquele dia muitos vão se surpreender. Eu sentava na terceira fila, eu sentava na frente. Você estava a fazer o verbo encher. Porque para você nascer de novo precisa de revelação. E esse dom da fé para a salvação é através do Espírito de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, o Espírito de Deus comunica no teu coração aquilo que eu citei aqui, Romanos 8, diz assim que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então quem é que te convenceu que você é filho de Deus? É o Espírito Santo. Isso é revelação. Amém. O Espírito Santo vem dentro do teu espírito quando você ouve a palavra e te convence que você é um pecador, e te convence sobre Jesus Cristo, ilumina o teu coração e você aceita Jesus, e naquele momento você nasce de novo. Para aceitar Jesus, receber novo nascimento, é preciso revelação. É por isso que duas pessoas vêm à igreja, um nasce de novo, o outro não. Um aceita Jesus de facto e outro não, porque um recebeu revelação, o outro não. Só que o Espírito de Deus, ele fala contigo no princípio da tua conversão. O problema é que você já não sabe como falar com ele para desenvolver a tua conversão, para desenvolver a tua filiação com Deus. Você já conseguiu ouvir Deus para a salvação, mas já não consegue ouvir Deus para a comunhão. Irmã Clementina está pensando ainda o que é que eu falei. Que cálculo é que está a fazer? Consigo ouvir Deus para a salvação e não para a revelação. Fiquei confusa. Ah, tá bom. Conseguiu ouvir Deus para a salvação, mas não consegue ouvir Deus para a comunhão. Ou seja, na sua comunhão diária com Deus, você já não ouve Deus. Então a tua fé está morta. Ficou no nível só da salvação. Quem está me entendendo? Amém. Relacionamento com Deus é revelação todos os dias. Amém. Deus quer falar contigo. João capítulo 10, verso 27. João 10, 27. O que é que está escrito? Ou João 10, 25, desculpa. Pastor Léa. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. 27. As minhas ovelhas. As minhas? Ovelhas. As minhas? Ovelhas. Tem alguma ovelhinha de Jesus aqui? As minhas? Ovelhas. Fazem o quê? Ouvem a minha voz e eu... Calma, pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só as minhas ovelhas.
Jesus está a falar às minhas ovelhas. Ouvem a minha voz. Eu pergunto, você é ovelha de Jesus? Se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz de Jesus. E por que você não está a ouvir a voz de Jesus? Por isso a sua fé está fraca. Porque se você não ouvir, você não terá fé que funciona. A fé que funciona é baseada na voz de Deus. Exemplo, todo mundo estava a chorar, em pânico. Todo mundo estava amedrontado, convictos que haveriam de morrer no meio da tempestade. Jesus não estava lá no barco, os apóstolos estavam sozinhos, e uma tempestade se ergueu. A água começou a entrar no barco, as ondas começaram a bater, relâmpagos e trovões. Eles disseram, vamos morrer. De repente Jesus começa a andar por cima das águas ao longe. Eles veem uma luz, alguém andar por cima das águas. Meu Deus, agora já estamos a ver fantasma, vamos morrer mesmo, Pedro. Está mal. Começaram a conversar, vamos morrer. Porque se você já está a ver fantasma, é sinal de que está quase a morrer. Já estás à porta do outro mundo. Isso aqui até é profético. Você que começa a sonhar com mortos, é porque o espírito da morte está à tua volta. Sabia disso? E eles sabiam disso. Vamos morrer, estamos a ver fantasma. Então Jesus disse assim, não sou fantasma, sou eu, Jesus. Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus falou para Pedro, vem Pedro. Ele ouviu a voz de quem? Jesus. Antes de ouvir a voz de Jesus, estava com quem? Com medo. Antes de ouvir a voz de Jesus, ele achava que iria morrer. Mas quando ouve a voz de Jesus, onde é que estava a fé dele? Antes dele ouvir a voz de Jesus, onde estava a fé dele? No momento que ele ouve a voz de Jesus, a fé dele começa a crescer e ele começa a andar por cima. Mas no momento que ele ouve a voz do vento, da tempestade, das circunstâncias, já não está mais a ouvir Jesus. Agora está a ouvir o problema. Tem muitos crentes assim. Jesus fala com eles, mas no meio do problema, quando começa a intensificar, eles agora tiram os olhos de Jesus e começam a olhar para os problemas. Já não ouvem mais Jesus, a fé deles já não funciona mais. E começa a dizer, não, Deus não me ama. E o problema não é esse, o problema é que você agora está a ouvir uma voz errada. Tem que ouvir a voz de Deus constantemente. Amém. E Jesus, Pedro começou a afundar, Jesus vai lá e diz assim, salva ele, pela misericórdia. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por outras palavras, por que deixaste de ouvir a minha voz? Então, o maior segredo da fé é ouvir a voz de Deus. Portanto, quando eu vou orar acerca de alguma coisa, é muito cedo você lamentar ou cantar vitória sem ter ouvido a voz de Deus. Sempre que você vai fazer uma oração, um pedido para Deus, o teu alvo principal é ouvir a voz de Deus. Não é como muitos crentes fazem, vou orar para tentar se vai dar certo. O profeta disse que vai dar certo, então vou tentar para ver se vai dar certo. Não é assim. Você vai buscar revelação, ouvir a voz de Deus. Problema no relacionamento? Não faz só oração para mudar e para... Ouça o que Deus diz acerca desse teu problema. As pessoas fazem orações erradas. A oração resolve o problema, quando devia ser o que tu tens a dizer acerca desse problema. Amém. Então o maior segredo da fé, para ter uma fé forte que funciona, que ativa o dom de operação de maravilhas, é ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Eu vou te contar aqui um testemunho terminando. Alguns anos atrás, eu já contei aqui, creio. Eu estava a pregar, de repente senti uma dor muito grande nos meus rins, nas minhas costas. Eu estava a pregar, creio que em Cascais, numa igreja, e isso foi em 2010, se não estou em erro. Então,
Senti uma dor, eu tentei disfarçar, porque eu estava a pregar, não podia dar bandeira, né? Estava a pregar, então continuei a pregar, mas a dor intensificou. Ela intensificou tanto, é como se alguém tivesse a te espetar uma faca no rim, nas costas. E eu senti aquilo a entrar. Até o momento que eu tive que parar a pregação. Fui obrigado. Dei um grito assim. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo comunicou ao meu espírito, disse assim: essa dor que você está sentindo não é tua, é de uma mulher que está aí no meio da igreja. Ela quer se levantar agora e quer ir embora porque já não aguenta de dor. Eu permiti você experimentar a dor dela, porque eu quero curar ela. Meu Deus. Então eu parei a pregação, fiquei olha só, antes eu estava com vergonha da dor, mas no momento que me foi revelada a voz de Jesus, virei super-herói. Verdade. Eu abri a camisa, revelei a minha camisa de super-herói. Yes. Agora eu disse assim, não, olha, tem uma mulher aqui, com toda a ousadia, pastor, tem uma mulher aqui. Você está ali no meio da igreja, você está com dor nos teus rins e você quer se levantar e ir embora agora. Levanta, onde é que você está? Quando você ouve Jesus, as pessoas pensam que você, elas vão ficar com medo no teu lugar. Meu Deus, e se não falar, se não der certo? Quando eu ouço Jesus, eu não tenho medo de nada. Yes. Glória a Deus. Então, a mulher se levantou, meia idade, devia ter 50 e tal, quase 60, e estava tudo preto, era de etnia cigana. Ela disse assim, meu filho, eu estou a ir-me embora, já não aguento mais. Como é que eles falam? Já não aguento mais, queria sair, ir embora, é muita dor, eu vou-me embora. Eu disse assim, a senhora quer ser curada agora ou no final do culto? Como se eu fosse o dono do dom, tá vendo? Mas aqui o problema não é que eu sou o dono do dom, eu ouvi Jesus. Amém. Então quando eu ouço Jesus, eu tenho que incorporar Jesus, eu tenho que manifestar Jesus como se eu próprio fosse Jesus. Está entendendo? Glória a Deus. Porque eu ouvi Jesus. Tem gente que nos confunde, quando nos vê a incorporar Jesus, pensa que estamos a ser orgulhosos. Não é orgulho, é a voz de Deus em nós. Eu tenho muito orgulho na voz de Deus. Amém. Se eu ouvir mesmo a voz de Deus, vou mesmo me orgulhar pela voz de Deus. Na carne não temos orgulho, mas no espírito temos. Na carne não, pela carne não, mas pela voz de Deus temos muito orgulho em ouvir a voz de Deus. Amém. Você quer ser curada no final ou agora? As pessoas começaram a me olhar assim. Ela disse, agora filho. Eu disse, está bem, espera aí. Nem orei, pastor. Eu não orei. Eu simplesmente pus a mão nas minhas costas. Eu comecei a andar de um lado para o outro. Tá a bater palma por quê? Eu comecei a observar a minha própria dor a ir embora, tá vendo? Estava aí. No momento que ela foi totalmente, eu disse, olha, pode procurar, já estás curado. Onde é que está a dor? Desapareceu, filho. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Tá vendo? Quando você ouve a voz de Deus, não tem como não acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Ele próprio assegura-se, ele põe-se à prova pela sua palavra. Ele diz assim, se eu falei, eu assumo a responsabilidade. Amém. Se ele falou, ele assume a responsabilidade. Então fazer não é comigo, isso não é meu problema, quem faz é ele. Então se ele falou que vai fazer, o problema é dele, se vai fazer como, ou se vai fazer de que maneira, é ele quem vai fazer. Comigo só está a crer, desde que eu ouvi a sua voz.